Bom, eu começo por agradecer o convite da Universidade Pedagógica Nacional de Colômbia para, à distância, poder comunicar as minhas ideias sobre questões que a direção ou a subdireção dos recursos educativos, de forma muito gentil, me colocou. Tenho pena de não poder falar em espanhol, em castelhano, porque não tenho competências nesta área e espero que aquilo que eu vá dizer seja compreendido por aqueles que estiverem interessados em ouvir as minhas ideias, que não são apenas minhas, são ideias de muitos outros investigadores que em muitas partes e em muitos pontos do mundo têm vindo a refletir sobre estas questões. Também o meu pensamento não é um pensamento original, é um pensamento que foi construído em partilha com muitos investigadores, professores, colegas de outras instituições portuguesas e estrangeiras, com muitos professores com quem fui trabalhando ao longo da minha vida académica e também com muitos estudantes, com quem pude aprofundar formas de pensar e questões que são naturalmente e que são muitas vezes controversas. Portanto, aquilo que a seguir se vai passar nos próximos minutos é o resultado de uma partilha de trabalho com muitos outros colegas que neste momento e de uma forma assim particular saúdo e agradeço as parcerias que comigo estabeleceram. A minha reflexão será necessariamente curta, porque um programa desta natureza exige também uma limitação temporal. Não quer dizer que em outros momentos não haja oportunidade para discutir e aprofundar algumas das ideias. Quero começar também por destacar o papel muito importante que teve para mim na formação também do meu pensamento nesta área e no seu aprofundamento, os seminários agora ibero-americanos, primeiro ibéricos, CTS, na Educação em Ciências. O primeiro dos quais se realizou no ano 2000. Portanto, as minhas desculpas, renovo o meu pedido de desculpas por falar em português. E podemos então passar à primeira questão. Las necesidades de enseñanza de las ciencias, se ha dicho, son fundamentales para el crecimiento y desarrollo en países como el nuestro. Sin embargo, yendo paso a paso, ¿puedes decirnos de dónde surge la idea de la ciencia y la tecnología como motor de desarrollo? Bom, esta é uma questão muito interessante e também difícil de responder. Podia dizer de uma forma sumária que a ciência e a tecnologia são marcos distintivos da época atual. Aquilo que mais nos distingue, que distingue as nossas sociedades das sociedades do passado é o conhecimento científico e tecnológico. Porque todos podemos usufruir desse desenvolvimento científico e tecnológico, mesmo aqueles que nada sabem do assunto. Somos utilizadores permanentes de muitos produtos e artefactos da ciência e da tecnologia nos mais diversos domínios, da saúde, à alimentação, aos transportes, ao vestuário, às formas de comunicar, à habitação, à energia, tudo. Tudo na nossa vida atual depende, de alguma maneira, do conhecimento científico e tecnológico. E temos ao nosso dispor produtos e máquinas, instrumentos, artefactos que são manipulados de forma muito simples e que não precisamos sequer de conhecer os princípios em que se baseiam para os sabermos utilizar. E à medida que o conhecimento científico evolui e tecnológico, cada vez todos esses artefactos são mais simples de utilizar. Portanto, estão mais adequados, mais adaptados ao cidadão comum. Isto é uma ideia. Mas existe e pode dizer-se que tudo o que a ciência e a tecnologia produziu até agora tornou a nossa vida, a nossa qualidade de vida melhor e o nosso bem-estar maior.
Isto falando em termos globais. Não podemos esquecer formas e dificuldades que muitos povos do mundo e em muitos sítios têm, mas em geral a população mundial tem mais qualidade de vida e usufrui de melhor bem-estar. Mas o desenvolvimento, e a sua pergunta era desenvolvimento e crescimento, o desenvolvimento não é apenas crescimento. O desenvolvimento de uma sociedade está também associado à capacidade dos seus cidadãos, saberem fazer escolhas informadas. E as escolhas informadas exigem conhecimento. E, portanto, dessa forma, com conhecimento, fazendo escolhas informadas, são também capazes, através das suas opiniões, poderem influenciar a tomada de decisões políticas, isto, evidentemente, das sociedades democráticas, porque nas sociedades onde não existe democracia, não é permitida a opinião pública. Outro dado importante é que existem atualmente na sociedade, no mundo inteiro, existem mais cientistas vivos hoje do que os cientistas que existiram em todas as épocas passadas. E isto é também um dado muito importante a propósito da importância do conhecimento científico e tecnológico. E os regimes democráticos, felizmente, também existem na maioria dos países. E é por isso que algumas pessoas dizem que a sociedade atual, o seu desenvolvimento, assenta em duas crenças: a crença na ciência e a crença na democracia. Isto é um pensamento que vem escrito em vários sítios. E a ciência, queiramos ou não, gera benefícios que nenhuma outra forma de conhecimento é capaz de produzir. E esses conhecimentos, esses benefícios, são usufruídos por todos nós. E tem vindo a ser demonstrado, em diversos estudos de ordem sociológica, que existe uma relação positiva entre maior cultura científica dos cidadãos e crescimento, ou seja, o desenvolvimento económico a longo prazo, bem como uma cidadania participativa. Eu julgo que desta maneira poderemos passar à outra questão. Muchos han nombrado este proceso como una inmersión en la cultura científica. ¿Qué es la cultura científica? Bom, a cultura científica é um conceito vasto, complexo, que tem sido objeto de estudo nas últimas 5, 6 décadas. Portanto, há cerca de 60 anos que tem vindo a ser estudado o tema da cultura científica por especialistas de diversos domínios e tem-se verificado uma evolução na forma de pensar a cultura científica. Dir-se-á, ou diria eu, que se trata de um conceito evolutivo portanto, evolutivo, isto é, que varia, que evolui ao longo do tempo e que conta com participação de diversos domínios do conhecimento. Mas existe um outro aspecto que também complica um pouco esta questão e este conceito de cultura científica, que é a proliferação de vocábulos distintos, mas que têm um significado equivalente. Por exemplo, em alguns países fala-se em literacia científica. É o caso dos Estados Unidos da América. Literacia científica. Nos países anglo-saxónicos fala-se em compreensão pública da ciência, ou também compreensão da ciência pelo público. Aqui público entendido por aqueles que não são cientistas, o público em geral. Mas nos países francófonos utiliza-se o termo cultura científica e, por vezes, até alfabetização científica. Portanto,
quando lermos, ouvirmos as palavras cultura científica, literacia científica, compreensão pública da ciência ou alfabetização da ciência, alfabetização científica, estamos praticamente a falar da mesma coisa. Mas sem esquecer aquilo que eu disse anteriormente, que o conceito foi evoluindo ao longo dos tempos. Aquilo que se pensava nos anos 60 do século XX não é exatamente o que se pensa hoje. Bom, mas os organismos internacionais e supranacionais também, consoante a sua proveniência, utilizam de preferência um vocábulo ou outro. Por exemplo, a OCDE, nos estudos PISA, fala-se sempre em literacia científica. Os relatórios da Unesco falam sempre em cultura científica. Portanto, é bom também que conheçamos a proliferação de vocábulos para não julgarmos, quando passamos de um texto para o outro, que se trata de outra coisa. Bom, mas a compreensão, a cultura científica, então, não sendo fácil de explicar do que se trata ou dizer de uma forma sumária o que é, podemos dizer que engloba sempre 4 dimensões. E elas são a compreensão de conceitos, os chamados conteúdos científicos, e aqui, conteúdos científicos de base, ou básicos, a compreensão de processos próprios de construção de conhecimento científico, isto é, da forma como os cientistas trabalham, e, em terceiro lugar, questões éticas que se colocam aos cientistas durante a realização da atividade científica. Por exemplo, é neste contexto, ou é por causa desta dimensão da cultura científica, que muitas vezes, que alguns dizem, nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente admissível. Portanto, compreender esta diferença também faz parte da cultura científica. E, finalmente, uma 4ª dimensão da cultura científica refere-se à relação que existe entre ciência e outros domínios do saber. Porque a ciência é uma forma de pensar, mas existem outras formas de pensar o mundo. Portanto, definir um padrão de cultura científica é um assunto muito polémico, pois implica, se eu me reportar à primeira dimensão dos conteúdos, ser capaz de definir o que são os conceitos básicos. Mas como é que é possível falar em conceitos básicos se, por exemplo, os cientistas que trabalham num determinado domínio sabem pouco e às vezes nada de outros domínios científicos? E como é que se pode falar de conceitos básicos se aquilo que é básico para uns não é básico para os outros? Porque depende da nossa formação teórica, académica, mas depende também e sobretudo da nossa profissão. Com certeza, o que é básico para um médico é muito diferente daquilo que é básico para um professor de biologia. E, no entanto, ambos tratam do corpo humano, por exemplo, não só, mas também. Por exemplo, quando se considera que, portanto, também é nesta perspectiva que se discute por vezes, mas o que é básico sobre um determinado domínio, se, por exemplo, sobre aquele domínio há cientistas que têm ideias diferentes. E nós vemos na televisão, em debates públicos, sobre uma questão sociocientífica, como aparecem diferentes pontos de vista. E todos eles são veiculados por cientistas. Portanto, há aqui questões do que são os saberes básicos, que são polémicas, que não têm uma resposta única e que dependem muito da sociedade em que nos inserimos. Portanto, não é fácil dizer o que é uma cultura científica, e são algumas das questões que levantei, algumas das questões que são levantadas. Mas uma coisa é certa, e isto atrevo-me a dizê-lo, é que a ciência é cultura. E, portanto, temos de ver a ciência como cultura. E é com base nesta afirmação, que é uma asserção,
que muitas pessoas dizem que não se pode ser culto se for inculto do ponto de vista científico. É neste paradigma que se situa esta afirmação. E eu não posso deixar de citar as palavras de um grande cientista, professor da Universidade de Stanford, Paul Herd, que faleceu em 2001, que deixou uma vastíssima obra. Ele nasceu em 1905, portanto viveu muito tempo, 96 anos, e ele foi o primeiro cientista que em 1958 escreveu o primeiro artigo sobre literacia científica. Ele é norte-americano, na Universidade de Stanford, e portanto foi sobre literacia científica. O primeiro artigo científico publicado sobre literacia científica foi por este cientista, professor da Universidade de Stanford. E 40 anos depois, em 1998, ele escreveu um segundo artigo. Ele escreveu muitos artigos, entretanto, mas escreveu um artigo fantástico, em 1998, sobre a literacia científica, a cultura científica, e ele salienta numa perspectiva cívica, e eu vou ler para não fugir às palavras dele. O primeiro diz que há vários níveis de literacia e de cultura científica das pessoas. E numa perspectiva de literacia científica, cívica, poder-se-á dizer o primeiro nível, reparem que digo o primeiro nível, quer dizer que há outros muito mais elaborados, mas o primeiro nível diz: uma pessoa culta do ponto de vista científico é aquela que sabe distinguir teorias de dogmas, dados de mitos, ciência de pseudociência, evidência de propaganda, factos de ficção, conhecimento de opinião. Ora, saber distinguir e, portanto, saber optar, saber tomar em conta, é o que isto quer dizer, para esta coleção de pares de posições que muitas vezes nós temos, implica conhecimento científico, implica ou faz parte do primeiro nível da cultura científica de uma pessoa. Bom, quanta propaganda, quanta ficção nos enfiam pelas portas de dentro, quantos anúncios incorretos aparecem na televisão, eu volto a repetir, quanta propaganda existe que nos afasta realmente de uma forma de pensar correta sobre as questões. E penso que isto responderá de uma forma sumária, naturalmente, à questão da cultura científica, pelo menos para já. E de que maneira se encontra estrechamente relacionada com a educação? Bom, com a educação. Ora, a cultura científica depende necessariamente da educação das pessoas. E, em particular, da educação em ciência. Mas a educação aqui encarada, e eu gostaria de acentuar, não é apenas a educação formal, aquela que acontece na escola. Tem que ser também a educação não formal, e estes dois domínios de educação devem estar articulados e ligados entre si. Portanto, educação formal, aquela que acontece normalmente em contexto escolar, e a educação não formal, que acontece fora da escola e que nos acompanha ou que nos deve acompanhar durante toda a vida. A educação formal normalmente está confinada a um determinado tempo da vida das pessoas. Mas a educação não formal deve ser sempre continuada. Não há limite de idade, nem há idade mínima, porque ela deve começar desde muito cedo. E o ensino, para fazer depender agora, em contexto formal, a cultura científica dos cidadãos
das crianças, dos jovens adultos ou dos adultos com mais idade, sobre o ensino das ciências, é entrarmos, e eu gostaria de discutir alguma coisa disto, é novamente um tema polémico, porque sobre o ensino das ciências não existe uma perspectiva única. Existem formas distintas de encarar como é que se deve ensinar ciência, qual é o papel da escola, que recursos didáticos devem existir, como é que se organizam os programas, durante quantos anos deve durar a educação científica dos alunos, em que altura deve começar, as disciplinas devem ser integradas ou devem ser distintas. Deve continuar ao longo de toda a escolaridade obrigatória ou deve parar para que os alunos possam fazer outras escolhas? Portanto, há muitas formas de encarar. Mas, pondo isto de lado, eu gostaria de acentuar aqui duas maneiras que há extremas, digamos assim, de olhar para o ensino das ciências. E correndo o risco de ser muito dicotópica, mas gostaria e penso que o devo fazer. Há uma perspectiva mais clássica de ciência, e eu posso dizer, a minha idade permite-me dizer, foi assim que eu fui ensinada durante o meu percurso escolar, os primeiros anos de escolaridade, os primeiros anos, sobretudo no ensino secundário. Há uma ideia clássica sobre o ensino formal das ciências, que é: a ciência escolar deve-se centrar sobre os conceitos científicos e deve pugnar para que os alunos compreendam e saibam bem os conceitos científicos, os conceitos, as leis e as teorias. E esta visão do ensino das ciências, totalmente focada no que é o objeto estrito, em sentido estrito, da ciência, assenta no pressuposto de que quem tiver um sólido conhecimento científico saberá olhar para qualquer fenómeno, mobilizar esse conhecimento e saberá interpretá-lo. É isto. E, infelizmente, hoje está-se a caminhar em alguns países para uma visão ou para a implementação de uma visão desta natureza. A outra perspectiva que eu vou situar no campo oposto é a de ensinar ciências no contexto formal para preparar melhores cidadãos. Portanto, é aquilo que nós chamamos ciência para a cidadania e ciência para a cultura. E isto obriga a que a ciência se organize no contexto escolar, não numa perspectiva de ensinar apenas os conceitos, as leis e as teorias por eles mesmos, isto é, uma perspectiva internalista da ciência, para olhar para a ciência escolar orientada e focada em temas sociocientíficos que rodeiem, que existam na sociedade, que representem ou que sejam problemas reais da sociedade, que tenham alguma familiaridade com os alunos, isto é, os alunos percebam do que é que se está a falar, e utilizar esses contextos para então, para os querer compreender, ir então abordar conceitos, leis e teorias. E novamente, então voltar aos contextos para conseguir elaborar uma resposta a questões de partida iniciais. Ora, isto é radicalmente oposto. Isto parte do princípio que a ciência, para ser compreendida, os conceitos, as leis e as teorias, carecem de uma motivação prévia de quem está a aprender. As pessoas, os jovens desde muito cedo, devem perceber porque é que os currículos, os professores querem que eles aprendam determinadas coisas. Quando a ciência é apresentada de uma forma abstrata, em geral desmotiva. Claro que há casos de jovens que resistem a isso e continuam muito interessados, mas a maioria desliga.
desliga porque aquilo não lhe diz nada. Há aqueles casos extremos de crianças, de jovens adolescentes, que aos 12 anos perguntam ao professor, mas para que é que eu tenho que saber isso? E o professor responde, pois, mas quando tu estiveres no 10º ano, 15 anos ou 16 anos, tu vais precisar disto. Pois é, mas é que nessa altura ele já não está lá porque escolheu outra coisa. Portanto, a pior coisa que um professor pode dizer a um estudante é que a importância do que ele está a querer ou que ele tem que aprender hoje tem a ver com o futuro, nem sabendo explicar tampouco para que é que isso lhe serve no presente. Portanto, a relação entre a cultura científica e a ciência em contexto escolar é enorme. E é da maior importância para o desenvolvimento do gosto pela ciência, pela importância da ciência na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas escolhas diárias. É importantíssimo que saber despertar e alimentar o interesse pelos temas sociocientíficos. Porque esses temas sociocientíficos que vão mudando com o tempo, vão ser o trampolim, digamos assim, para novos contextos, com novas questões, e o aluno, o estudante, o jovem, acabará por recuperar ideias que viu desenvolvidas em outros para então as situar em novo contexto. A educação do passado era destinada a uma elite. Poucos estudavam ciências porque a escola estava destinada apenas a uma elite. Hoje, e com o alargamento dos regimes democráticos, fala-se em escolaridade obrigatória, fala-se em escola pública, fala-se em educação inclusiva. Portanto, as ciências na escola são um direito de todos. Todos têm direito a uma educação em ciências e todos deveriam ter direito a uma educação em ciências que visasse uma melhor cidadania, portanto, que os preparasse para serem agentes interventivos. A pior coisa que se pode dizer é o aluno futuro cidadão. Não, o aluno é um cidadão. Um recém-nascido é um cidadão. Não é um futuro cidadão. Poderá ser um futuro decisor político, mas ele ou ela são cidadãos hoje. E, portanto, a escola tem que preparar todos hoje para saberem compreender a sociedade em que se inserem. E os grandes debates que têm existido em todo o mundo sobre este assunto, de todos os debates, eu não posso deixar de registar um que é particularmente importante sobre o ensino das ciências e que foi um estudo foi um estudo encomendado pela Comissão Europeia em 2007 a uma equipa que é absolutamente insuspeita de poder estar afim a este ou àquele regime. Foi um estudo dirigido por Michel Rocard, e chama-se o Relatório Rocard, e Michel Rocard foi um ex-primeiro-ministro de França e escolheu um grupo de peritos internacionais para fazer um estudo de como é que na Europa estava a ser conduzido o ensino das ciências e quais eram as fragilidades que existiam, porque era conhecido de todos a importância do ensino formal das ciências. Então o que é que não corria bem na escola? Com o alargamento do ensino superior para mais pessoas, porque felizmente hoje muito mais gente frequenta o ensino superior, tem-se verificado, apesar disso, uma diminuição do número de estudantes que escolhem estudar ciências. Ciências fundamentais. Por exemplo, é muito menor o número de alunos, o número de estudantes no ensino superior em cursos de Química, em cursos de Física, em cursos de Geologia. Há universidades que encerraram na Austrália, no Reino Unido, que encerraram departamentos, porque não têm estudantes, ou então que fundiram departamentos, porque não têm estudantes. Então, se há muito mais estudantes no ensino superior, então onde é que eles estão? Estão nos cursos novos. Criaram-se muitos cursos. Há hoje matérias que são matérias universitárias que despertam muito mais a atenção, porque têm nomes que apelam mais para
para aplicações do conhecimento, coisas que não existiam na minha época, que fiz um curso universitário há 40 e muitos anos, portanto não existiam, os conceitos nem existiam. E, portanto, hoje os estudantes escolhem outros cursos e não os cursos de ciências fundamentais. Ora, e isso é muito importante e pode constituir realmente até um perigo de perceber que há domínios do conhecimento que, sendo do domínio ou sendo das ciências fundamentais, serão sempre necessários para conduzir mais investigação fundamental aí. Ora bem, o que é que este relatório Rocard identificou como crítico no ensino das ciências na Europa? Identificou como um dos fatores que mais influencia o gosto dos alunos pela aprendizagem das ciências é o tipo de aulas que têm, e são os professores. Portanto, os professores são a chave, são uma peça fundamental no gosto pelos alunos na aprendizagem das ciências. E muitos daqueles que deixaram de estudar ciências e hoje, quando pensam no seu passado de estudantes de ciências, recordam coisas pouco agradáveis. Nada me lembro do assunto, nunca gostei desses temas, química, que coisas que faziam no laboratório, que cheiravam mal, coisa horrível. Fórmulas esquisitas. Portanto, a forma como se ensina é fundamental para alimentar o gosto e o interesse. E uma outra característica que identificaram é que o ensino deve ser centrado no aluno, isso é comum a outras disciplinas, mas que no caso das ciências deve ser focado também em trabalho prático e experimental. E essa é uma dimensão que dificilmente é generalizada em todas as escolas. Há dificuldades de diversa natureza e o ensino experimental tem muitos déficits em muitos países. E isso está identificado como sendo realmente também um entrave para quê? Para desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de argumentação. O aluno desenvolver trabalho prático e experimental sobre questões abertas, não necessariamente cumprindo protocolos, tipo receita, é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade argumentativa. Os planos de estudo, portanto, seguindo estas orientações, os planos de estudo devem ser, há quem advogue, que devem ser mais abertos, isto é, menos rígidos, devem permitir múltiplas abordagens. A história da ciência deve ser incluída na abordagem de disciplinas de ciências, e aqui gostava também de referir como um episódio que considerei muito interessante quando há poucos anos li este relato. O astronauta norte-americano Neil Armstrong, que fez a alunagem em julho de 1969, ele faleceu em agosto de 2012, e ele fazia nos seus últimos anos muitas conferências para estudantes, visitava muitas escolas, era muito requerido, e ele era uma pessoa fantástica e contava sempre a história da chegada à Lua, do que é que tinha acontecido. Pois ele lamentava-se que nos últimos anos ele tinha verificado que nos Estados Unidos, e repare-se, os Estados Unidos foram os norte-americanos, foi um norte-americano quem pisou pela primeira vez a Lua, o Sol lunar. Nos Estados Unidos, dos programas de ciências foi banido este tema. Portanto, nos Estados Unidos, nas aulas de ciências, não se abordava a questão da chegada de um americano à Lua. Esse assunto passou para a disciplina de História. Ora, se isto é um assunto histórico, se este é um tema histórico, ele não deixaria de ser um contexto fantástico para que os alunos de hoje
que nasceram, possivelmente os seus pais já terão nascido depois deste ano, 1969, deixarem de estudar em aulas de ciências a chegada do primeiro ser humano à Lua. Portanto, há aqui, de facto, opções de natureza política que são informadas também por opções ideológicas que fazem com que determinados temas deixem de ser abordados num contexto escolar e passem a ser outros. Bom, este episódio é um episódio importante. É um episódio que ilustra uma decisão, mas que nos dá também esta perspectiva que nos permite fazer a ligação, que é aquilo que nós advogamos hoje para o ensino das ciências, permite-nos defender a articulação que tem que existir hoje na aprendizagem das ciências, articulação entre a ciência e a tecnologia, tecnologia-sociedade, ciência-sociedade. Ora, é destas múltiplas articulações que nasceu o movimento CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade. E como muitas das temáticas que se englobam no ensino ou na educação CTS dizem respeito a temas e problemas ambientais, muitos autores da educação CTS utilizam o CTS-A para A de ambiente. É por isso que em muitos escritos aparecem estudos CTS-A. Alguns advogam que o ambiente está na sociedade, com certeza faz parte disso, não é preciso estar a separá-lo. Quem o defende a indicação do A a seguir é precisamente para reforçar a importância do ambiente nestes estudos CTS. Ora, são problemas levantados nesta trilogia, que eu vou chamar assim, ciência, tecnologia, sociedade, que são utilizados como contextos próprios para o desenvolvimento dos temas e conceitos próprios das disciplinas de cariz científico. E o movimento CTS encara a educação numa perspectiva cultural e que deverá ter como propósito a compreensão da sociedade do seu tempo, com referência ao passado e também com a capacidade de prever implicações para o futuro. O conhecimento científico e tecnológico é parte integrante da cultura contemporânea, não posso deixar de reafirmá-lo, e por isso deverá ser sempre uma ferramenta indispensável para o reforço do papel social, reivindicativo e argumentativo das populações. E é isto que nós queremos quando queremos que o ensino das ciências tenha esta orientação e constitua, portanto, um marco importante na vida, pelo menos do tempo em que as pessoas estudam. ¿Puedes contarnos el papel que cumple la Asociación Iberoamericana CTS en estos procesos formativos y la importancia de generar espacios de discusión sobre estos temas? Pois, aquilo que eu acabei de dizer anteriormente, quando me referi ao movimento CTS, liga-se necessariamente com isto. Se esta orientação do ensino das ciências, na perspectiva CTS, é uma orientação que hoje está muito bem definida, que tem, no entanto, pontos de vista distintos, isto é, há pessoas que valorizam mais uma dimensão do que outras, há pessoas que procuram enfatizar mais a relação cívica, ou a relação prática, ou a relação tecnológica. O que é certo é que o número de investigadores da educação em ciência, que em todo o mundo se têm vindo a dedicar a esta temática, o número de congressos, de eventos científicos que abordam este assunto,
tem crescido tanto, as revistas científicas que publicam trabalhos neste domínio têm também aumentado muito. O que aconteceu é que os educadores e investigadores em CTS na Península Ibérica, que se foram encontrando ao longo da década de 90, sobretudo, do século passado, da década de 90, verificaram que seria interessante e importante poderem constituir-se como um grupo especialmente vocacionado para estudar e aprofundar esta temática. De que modo é que o movimento CTS poderia constituir uma plataforma, uma rede que melhorasse o ensino das ciências em todos os países, primeiro foram nos 2 países da Península Ibérica e mais tarde nos países ibero-americanos. E constituiu-se a Associação Ibero-Americana CTS na Educação em Ciência, em 2010, primeiro com a formalização de uma escritura e depois com a constituição dos seus órgãos sociais em 2012, e esta associação é uma associação, portanto, de educadores e investigadores que estão preocupados com a educação em ciências, em contexto formal e não formal, numa perspectiva humanista e com enquadramento social. Esta é uma ideia de base. E o que nós entendemos é que, sendo uma associação científica, poderíamos ter uma voz ativa junto dos nossos próprios países, portanto, do poder político instalado, junto do Ministério da Educação, junto de outras associações científicas, sejam elas do domínio das ciências sociais e das humanidades, ou do domínio das ciências ditas exatas e naturais. O que nós queremos é que as temáticas que abordam questões, problemas de natureza societal, possam ser discutidos segundo diferentes perspectivas, onde todos os domínios do conhecimento têm o seu contributo. E, portanto, mostrar que a educação formal, para já, em qualquer matéria académica, não deve ser desligada do conhecimento que outros domínios científicos também disponibilizam. E que se os alunos, os estudantes que assistem a aulas de ciência, possam complementar a sua formação nas aulas de História, nas aulas de Geografia, nas aulas de Matemática ou nas aulas de Filosofia. Que a aprendizagem em línguas permita, por exemplo, também proporcionar o acesso a textos que estão escritos em outras línguas, que permita discutir e contra-argumentar com estudantes que estão em outros países. Aquilo que se quer hoje de uma escola, e uma escola localizada neste tempo, em que as comunicações são facílimas de estabelecer, é que os alunos também possam, não é só mobilidade no sentido do Erasmus, em que vão para outro sítio, mas que possam mover-se e comunicar dentro dos próprios espaços onde habitam. E o ensino numa perspectiva cultural e o ensino das ciências com esta orientação é um veículo extraordinário para poder proporcionar esse intercâmbio de ideias, de pontos de vista, da discussão dos problemas. Eu recordo, por exemplo, em 2010, e já aconteceu, foi em 2010, que houve aquele acidente nas minas de São José, no Chile. Um acidente gravíssimo que manteve soterrados tantos mineiros durante tanto tempo. Aquele acontecimento foi um acontecimento que não saiu da comunicação social enquanto não foi resolvido. E foi resolvido com êxito pleno, porquê? Porque foram mobilizados saberes e meios
de comunidades científicas de todo o mundo. De todo o mundo. Até a NASA participou nisso. De todo o mundo. Foi possível, mas de todo o mundo, não só conhecimento científico e tecnológico. Foram precisos psicólogos que estiveram em comunicação permanente com os mineiros para não deixar que desistissem. Eles não podiam desistir de estar vivos e não podiam desistir de estar sãos. Mas era preciso uma organização dos que estavam lá embaixo. Portanto, era preciso quem mandasse. Era preciso que soubessem estar despertos e aceitar as ordens. Era preciso fazer lá chegar comida e água. Este foi um acontecimento importantíssimo para a história da humanidade. E foi importantíssimo porque houve uma comunicação e um intercâmbio de saberes de pessoas de conhecimento. E, infelizmente, esta notícia quase que ficou concluída quando foram todos resgatados. E isto é um contexto extraordinário para mostrar aos alunos, ou para usar para os alunos, que saberes científicos foram feitos. Porque é que aquilo aconteceu? Como é que foi resolvido? Porque é que a mina colapsou? Em que ponto colapsou? Que tipo de alimentos é que eles podiam receber? Como é que era a água? Como é que era a temperatura lá embaixo? Como é que podiam resistir? Como é que foram içados? Como é que era aquela cápsula? Tanta coisa, foi uma coisa fantástica. E foi uma pena que estes assuntos, estes episódios não sejam recuperados. Pois o movimento CTS é um movimento que advoga que o ensino das ciências tem de ser feito sobre situações reais. E em cada um dos momentos têm que ser mobilizados muitos conhecimentos. E aquilo que um professor, portanto isto remete-nos para outra coisa, é que saberes devem os professores ter. Como é que um professor está preparado para discutir qualquer situação? Não, um professor sozinho não está. Mas um professor tem que estar permanentemente a preparar-se para a situação nova que acontece. Mas tem, sobretudo, de perceber e de estar preparado para pedir o apoio de outros professores, seus colegas e de outros especialistas. Portanto, o movimento CTS no ensino das ciências é uma estrutura, e eu diria que hoje é imparável, porque felizmente somos muitos e cada vez mais aqueles que querem ensinar ciência em contextos sociais e culturais. E este movimento e esta associação CTS quer, portanto, contribuir para a difusão de uma perspectiva CTS na educação em ciências nos países ibero-americanos, quer envolver-se em intervenções educativas que em cada um dos países possam contribuir para a reorganização do ensino formal e também não formal das ciências, e quer congregar experiências desenvolvidas em alguns destes países com vista a definir modelos e práticas que caracterizem processos de intervenção bem-sucedidos. Porque há experiências didáticas, há experiências educativas muito bem conseguidas. E nós queremos, através do movimento CTS, também poder difundi-las. E esta associação, a Associação Ibero-Americana CTS na Educação em Ciência, tem essa intenção. E depois quer estabelecer parcerias que sejam úteis com organismos congêneres. Eu julgo que terei abordado de uma forma singela, com certeza, simples, algumas das ideias principais do movimento. Queria apenas dizer que a nossa intenção última seria conseguir contribuir para as políticas educativas no domínio da educação em ciência, para a reestruturação de programas curriculares que visem uma melhor formação dos jovens e dos cidadãos em geral, que a ciência chame mais gente à escola e, sobretudo, que saber ciência seja um projeto de cada um de nós e que perdure durante toda a nossa vida. Todos os dias acontecem coisas diferentes e eu não sei se todos estamos preparados para perceber
a importância desses acontecimentos e como é que o nosso conhecimento pode também informar as nossas decisões, sejam elas de índole mais pessoal ou seja de uma intervenção social e comunitária. São estas as principais ideias. Muito obrigada pela atenção.